Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Hoje mais um videozinho de futebol pra vocês. Sim, rapaziada, eu falei pra vocês que hoje a gente ia ter um videozinho de fute, né? Falando, não só falando sobre o Flamengo, porque eu vou falar sobre o Flamengo, vou falar sobre a situação de José Boto, que aparentemente está perto de cair. Está uma situação instável, uma situação insustentável de José Boto, nosso querido português, o Golfinho. E vou falar um pouco sobre o Palmeiras, né, rapaziada? Eu fiquei devendo um vídeo sobre outros times brasileiros e hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Palmeiras, uma coisa que eu não falo há muito tempo, né? Um time que eu não falo há muito tempo. Pra rapaziada que torce pro Corinthians, corintianos, posso fazer uma breve avaliação aqui rápido. É bizarro o Corinthians perder pro Novo Horizontino, mas é aquilo que eu falei pra vocês. O Corinthians, na minha opinião, eles seleciona jogos pra jogar e eu acho que eles não queriam jogar o Paulista esse ano. Acredito que o Corinthians vai querer jogar a Libertadores esse ano. Eu tô curioso pra saber como o Corinthians vai sair na Libertadores. Porém, é aquilo que eu falo pra vocês, se comprova cada vez mais de que o Corinthians, o elenco do Corinthians escolhe os jogos pra jogar. O Corinthians possivelmente podia ter caído pra Portuguesa, devia ter caído na verdade, mas o goleiro da Portuguesa não catou uns pênaltis bizarros. E o Corinthians agora cai para o Novo Horizontino merecidamente, beleza? Enfim, falar um pouco sobre o Palmeiras, quem já puder deixar o like e compartilhar com o amigo. A gente não só fala sobre o Flamengo, mas também fala sobre outros times do futebol brasileiro e futebol europeu. Beleza, rapaziada? Mas eu tenho que falar sobre o Palmeiras porque, cara, pra mim o Palmeiras ano passado fez um ano que foi um vexame, né? A gente pode falar que foi um vexame, foi um desastre. A Leila e a Abel Ferreira são os principais culpados disso, porque a montagem de elenco passa pela Leila e pelo Abel, e obviamente o Barros, mas a gente sabe que o Abel e a Leila têm uma influência muito grande sobre quem chega e quem sai. Eles montaram um elenco muito mal ano passado, gastando um dinheiro muito grande e não ganharam nada. Sinto que os torcedores do Palmeiras, que realmente apoiam o Abel até agora, e sempre foram Fica Abel, vocês realmente precisam ser estudados, porque se eu fosse palmeirense, eu não seria Fica Abel. E eu acho que a própria Abel está num momento muito frágil, onde ele precisava, nesse começo de temporada, mostrar algo acima da média, né? Um futebol que pelo menos dava pra convencer. E querendo ou não, gente, o Palmeiras tem um futebol que convence. Não é nada absurdo, mas é um futebol que convence. Melhorou. Melhorou. Mas se você for olhar pra um lado também, precisava melhorar. Precisava melhorar, porque ano passado, aquele jeito, aquele futebolzinho com certeza era um futebol de um time de meio de tabela, com todo respeito. E o Abel não sabia ter soluções. O Abel jogava o mesmo estilo, era previsível demais, e esse ano ainda é um pouco previsível, porém tem momentos onde o Palmeiras consegue surpreender. Tá? Isso eu senti nesses últimos jogos contra o Fluminense, contra o São Paulo, que, cara, querendo ou não, quando eu falei pra vocês, até disse nos últimos vídeos que eu falei sobre o Fluminense pra mim era um dos melhores do Brasil naquele momento. E nesse momento, ainda acho que ele é um dos melhores do Brasil. Ele, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Bahia são os melhores assim. Eu acho que eles começaram melhor nesse começo de temporada no Brasil. Porém, acho que o Palmeiras se sobressaiu um pouco mais agora, vencendo esses confrontos e mostrando um pouco de superioridade nesses confrontos. Por mais que tenha alguns momentos onde o Palmeiras balançou ali aqui pro Fluminense. O Fluminense não foi um jogo fácil ali do Palmeiras, mas o Fluminense também mostrou um futebol ok, né? Mas enfim, Palmeiras, gente. Cara, ao palmeirense, irmão, eu, sinceramente, eu não ficaria satisfeito só com o Paulista. Eu acho que pra mim, e claro que os palmeirenses podem discutir aí nos comentários e podem me dizer se eu tô errado ou tô certo, mas na minha opinião, o Palmeiras precisa ganhar mais com o Paulistão. E agora mais do que nunca, porque cara, querendo ou não, se o Palmeiras perder pro Novo Horizontino e com todo respeito ao Novo Horizontino, que eu acho que a campanha que eles estão fazendo é muito boa, com todo respeito ao Novo Horizontino, eu acho que se o Palmeiras perder pro Novo Horizontino na final do Paulistão, é vexame. É vexame porque o Palmeiras tem um elenco muito melhor que o do Novo Horizontino. Tem até um dos destaques do Novo Horizontino, o Rômulo. Ele é emprestado do Palmeiras, né? Alguma situação assim, né? Desculpa se eu tô errando alguma coisa aqui, mas na minha opinião, o Palmeiras tem ganhado do Novo Horizontino
Não precisa ganhar com futebol bonito, nossa, empolgante, mas eu acho que o Palmeiras tem que ganhar do Novo Horizontino, tá, rapaziada? Eu acho que é uma coisa que eu ficaria muito surpreso e eu acho que só vai piorar a situação do Abel se ele perder essa final. Que no caso eu acho que ele ganha, beleza? Mas, cara, vendo o Palmeiras jogar, você consegue ver que o Palmeiras agora adaptou outro estilo de jogo, mas ainda tem muita bola parada, muito passe longo como a sua principal arma, né? Eu acho que as contratações que chegaram agora caíram bem. O Marlon Freitas realmente está jogando muita bola. Não muita, né? Mas está jogando bola. É, eu acho que eu fiquei surpreso com essa daí, tá? Porque eu não achava que ele ia ser tudo acima da média assim que ele tá sendo. Ele tá sendo realmente um bom jogador do Palmeiras. E eu acho que ele combinou bem com o Andrés Pereira, que pra mim tá sendo o melhor jogador do Palmeiras nesse começo de temporada. O Andrés Pereira está fazendo diferença nesse time do Palmeiras e dá pra perceber. Muito mais que o Vitor Roque, que eu acho que ainda está voltando a caminhar. Assim, eu acho que o Flaco tá melhor que o Vitor Roque nesse começo. E muito melhor que talvez até que o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, para mim, sempre foi um dos jogadores principais do Palmeiras. Independente da fase, o Gustavo Gomes sempre se mostrou um jogador que manteve a média para acima da média no seu futebol. Beleza, rapaziada? Mas essa é a minha opinião sobre o Palmeiras, tá? O Palmeiras realmente, para mim, nesse começo de temporada, nesse começo que envolve estadual e tudo mais, eu acho que o Palmeiras teve um começo muito bom. E é um time que, cara, por mais que possa não ganhar nada, ainda não ganhou o Paulista, mas por mais que eu acho que vai ganhar, ainda não ganhou o Paulista. E pode ser que não ganhe outros Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Eu ainda acho que o Palmeiras é um time que você tem que ficar de olho e realmente tem muita chance esse ano de realmente conseguir pelo menos um desses títulos. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Eu ficaria realmente surpreso se o Palmeiras não ganhasse um desses títulos, pelo menos, tá? Mas, de novo, o futebol sempre pode surpreender a gente, beleza? Enfim, rapaziada. Falar um pouco sobre José Boto. Nosso querido Boto, José Boto. A situação dele no Flamengo. Gente, o que a gente pode dizer, cara? O que eu posso dizer sobre o José Boto, cara? Decepção? Eu acho que ele foi uma decepção. Decepcionante a passagem dele do Flamengo, muito porque o que era esperado dele? O José Boto, antes de chegar no Flamengo, é tratado como um cara que sabe muito de futebol, um cara acima da curva, um cara que sabe ter um scout muito bom, ia trazer nomes novos, nomes diferentes pro Flamengo. E, cara, por mais que ele tentou trazer o Mickey Johnson, por exemplo, que foi um nome que foi muito rejeitado, e ele vive a sua melhor fase no West Brom, por mais que seja o West Brom, ele vive a sua melhor fase lá da sua carreira, ele tentou até trazer uns nomes diferentes, porém a pressão da torcida fez com que ele percebesse que aqui não é nenhum time pequeno, aqui não é um time de scout que vai só trazer um jogador para se desenvolver. Aqui é para trazer jogadores, se não prontos, quase prontos, ou com potencial de ser muito acima da média. E eu acho que demorou muito pro José Boto ver isso pro Flamengo e acabou que ele foi no normal. E o que eu digo com normal? Contratações que Marcos Braz, por exemplo, poderia fazer. Emerson Royal é o nome que eu acho que o Marcos Braz poderia trazer. Jorginho é um nome que eu acho que o Marcos Braz poderia trazer. Deixa eu ver. Danilo é um nome que eu acho que o Marcos Braz poderia trazer. Não tirando o mérito do Boto de convencer, de conversar e de trazer deixar custo zero. Jorginho, Saul, Danilo. Mas eu acho que são contratações que eu vejo também o Marcos Braz fazendo, tá ligado? Acho que o Juninho, diria que o Juninho, o Mickey, talvez o Saul até, por mais que o Saul tenha tido muita influência do Filipinho, acho que o Juninho foi um nome que realmente tem o nome do José Boto. Você é um cara que estava no Karabag, fez uma boa temporada no Karabag, ninguém sabia muito, apostou nele. Optou o Flamengo pelo Sevilha, tá ligado? Então, tipo, acho que aquilo ali tem o nome do Boto e aquilo ali não deu certo, né? Enfim. Mas Samuel Lino também poderia dizer que é uma dele, por mais que o Samuel Lino não deu certo até agora também. É um cara que também quer cria da base, então tem pouco afeto, mas é um nome que também veio de José Boto, diferente. Não é um nome que eu acho que o Marcos Braz iria trazer, tá? Mas mais uma vez, ele chega com o status de ser um cara muito acima da média, um cara que vai trazer uma dinâmica muito maior para o futebol brasileiro, para o Flamengo, um profissionalismo muito maior. Ele traz o cara de scout dele também, que eu acho que não tem culpa. Ele deve passar os nomes, mas ele não deve
nunca ter trabalhado num nível de clube que nem é esse, que nem o Flamengo é. Se eu não me engano, ele só passou por Shakhtar e pro Cardiff. O Flamengo é um nível muito maior que esses clubes, com todo respeito. E também tem o fato do José Boto também, cara, se envolver em muitas polêmicas, rapaziada. Em muitas polêmicas com jornalistas ano passado, vazando informações sobre o Pedro, onde aborreceu o Pedro, onde o Pedro ficou puto, porque ele falava que o Pedro nem custava 15 milhões. Gente, é muito difícil, é muito triste, porque é um cara que a gente colocou pé, a gente colocou meio que abraçou e falou assim: ah, realmente acho que vai mudar, vai conseguir trazer uma visão diferente. Porém, não trouxe nada diferente, na minha opinião. Nada diferente, tá? Por mais que eu acho que ele tinha que seguir, eu acho que ele tá perto de cair. E eu acho que, possivelmente, se o Flamengo perder no domingo pro Fluminense, eu acho que tem muita chance dele cair, porque as duas coisas que mantinham o José Boto no Flamengo, na minha opinião, era o Felipe Luiz e o Mbappé. O Felipe Luiz foi embora. E teve aquela história do sapo e do escorpião que eu falei pra vocês aqui, que eu acho que o José Boto fez, por mais que o José Boto é mandado pelo BAP. O BAP já soltou a mão do Boto. O BAP já falou assim, ó, se você quiser ir, você vai. Muito também que o Boto deu umas declarações que ele queria voltar pra Europa, queria ficar na Europa, depois dessa passagem pelo Brasil. E queira ou não, tá no direito dele, né? Aqui é um sistema diferente, aqui é uma movimentação diferente e ele devia saber o que é isso, né? Cara, mas uma coisa que eu gostei muito dele, e aconteceu recentemente, né? Porque isso foi uma notícia que o Paparazzo Rubro-Negro trouxe hoje, foi que ele deu um cheque em geral no CT hoje, jogando todo mundo pra nada. Falou que tinha jogador que tava achando que tinha liberdade demais, que o Felipe dava muita liberdade pra esse jogador, o jogador podia ir pra festa toda hora, tava vivendo toda hora em festa, vulgo Plata, vulgo Carrascal. Falou que tinha jogador que achava que ganhava renovação assim, só na palavra. Não sei se isso foi pro Cebolinha pro Pedro. Ele falou que, não tava, que tinha que usar como exemplo o Arrascaeta, que, por exemplo, foi um cara que jogou muita bola pra merecer essa renovação. Botou um cheque em geral e muitos jogadores não levaram isso de boa forma, ficaram quietos, mas obviamente depois pro seu staff, né? E seu staff passa pros jornalistas, mostraram que eles estavam muito incomodados com isso que o Boto falou. Então só piorou muito mais essa situação do José Boto no Flamengo, né? Essa relação entre eles jogadores que já aparentemente não tinha, né? Enfim, é bizarro, mano. Mas eu acho que isso ele acertou demais, tá? Eu acho que muitos jogadores têm que ter em mente, cara. Tem que ter em mente que, cara, irmão, não é porque vocês jogaram um ano, ganharam tudo em um ano, que vocês já são lendas, ídolos eternos. Não, vocês têm que saber que, cara, vocês querem fazer o seu feito, vocês querem que pessoas fiquem que nem estão ficando com o Felipe Luiz, isso é depois da sua saída, é na sua saída. O que você deixa, o jeito que você sai também. E pode ter certeza que, por mais que pareça que o Felipe Luiz sai pelas portas do fundo, do jeito que ele saiu, tem todo mundo acha que ele saiu pela porta da frente, conquistando muitas coisas e fazendo história no Flamengo. Então acho que isso foi um acerto gigantesco do Boto, tá? Falar isso nos jogadores, falar isso pros jogadores. Mas enfim, gente, a situação muito difícil, tá? Situação muito difícil mesmo do José Boto no Flamengo. Eu acho que, cara, tem muita chance dele cair mesmo esse final de semana. E é só meio que bizarro, né, cara? Porque, cara, o Flamengo, querendo ou não, eu acho que deu uma profissionalizada, tá? Eu acho que de um tempo pra cá, nos meses pra cá, o Flamengo teve certos momentos onde pararam de vazar as coisas. Escalação, movimentação de mercado, tudo isso eu acho que o Flamengo teve uma melhora, né? Porque, querendo ou não, cara, o José Boto conseguiu conter isso. Escalação, movimentação de mercado, que o Flamengo estava interessado, jogadores tentando cavar, empresários tentando cavar jogadores no Flamengo, uma coisa que acontecia muito. O José Boto conseguiu conter isso, então mérito a ele nesse quesito, mas também teve muitas coisas onde, cara, deixou muito a desejar. Contratações, declarações, enfim. O que a gente sabe agora é que ele pode cair já essa semana com muita probabilidade, né? Vamos ver os próximos capítulos, beleza? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Um grande almoço, um grande abraço pra vocês. Eu acho que vou trazer um vídeo europeu nesse final de semana, tá? Uma situação
interessante sobre o Tottenham. Até um react, talvez, que eu faça com a live sobre o Tottenham, tá bom? Acho interessante a gente ver isso também. Beleza, rapaziada? Grande almoço, grande jantar, grande café da tarde, grande café da manhã pra vocês, independente da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Valeu, falou!